Eu tenho a impressão que o estilo desse jogo aqui morreu, basicamente, que é aquele jogo de FPS, aquele jogo de passar missão, sabe? Aquele jogo de guerra ali. Hoje em dia, pra você ter uma ideia, nem os Call of Duty mais estão saindo com esse modo missão, que era basicamente aí o gênero principal dele, né? Mas a gente tem alguns joguinhos antigos aí que vale muito a pena, cara. Vale a pena você conhecer. E a gente vai falar aqui de 15, 16, eu nem sei mais, cara. Então você tá ligado, solta o like e vem comigo, mano. Vamos, é claro, começar com esse joguinho aqui lançado em 2010, cara. É um pouco antigo, mas vale a pena você jogar. Vamos falar agora de Necrovision Lost Company. Not that there'll be much help to me. E bom, como você tá vendo, esse aqui é o FPS classicão, né? Você controla ali um bonequinho, como você tá vendo, e tem que sentar tiro em todo mundo, cara. A história é que você passa ali na Primeira Guerra Mundial, né? E o seu soldado, o seu personagem, digamos assim, descobre forças alemães aí sobrenaturais que eles estão fazendo ali uns experimentos, sabe? Então agora você precisa, além de conseguir fugir dali, precisa avisar aí o seu país de que o bicho tá pegando ali, meu amigo. No começo parece bastante zumbi, sabe? Do jeito até que eles andam ali e como ele funciona. Mas depois é claro que eles vão evoluindo e vai chegando aí uns mais inteligentes. Uma coisa bem interessante é que dá pra você usar armas aí em as duas mãos, o que é muito bom, cara. Você consegue usar tanto a arma branca de um lado como uma pistola do outro. O jogo tem telas ali, né? No caso tem modo missões, onde você vai pilotar tanques, helicópteros, aviões e fazer um monte de outras coisas, cara. Não é só aquele FPS, sabe? Tem bastante coisa pra você fazer, mano. E o grande diferencial é ele ser esse ambiente, assim, sabe? De guerra, ao mesmo tempo que ele é um ambiente de terror, onde você tem que matar monstro. Eu gosto desse jogo aqui, cara. Eu acho ele bem interessante. Outro jogo relativamente antigo, se é que podemos dizer assim, e esse aqui é bem difícil de falar o nome, cara. Vamos falar agora de A Divine Cybermancy. E bom, o jogo foi lançado em 2011, ou seja, é bem antigo também, cara. E no jogo você aí entra no papel de um personagem que ele é meio que um guerreiro cibernético. Além de ele ter ali partes mecânicas, ele também tem poderes psíquicos, cara. O seu personagem desperta depois de uma missão fracassada, digamos assim, e ele não sabe por quanto tempo ele acabou dormindo. Porque quando ele acorda, a organização que ele trabalhava, né, no caso, tá corrompida, tá bem divisiva, e além de ter duas facções aí basicamente dominando o mundo, cara. E agora você precisa saber o que exatamente você tem que fazer ali. E é claro que o que você fizer, no caso, vai determinar um final diferente pro seu personagem e diferente também pra história, né, do jogo. Eu gosto bastante daquele FPS um pouco mais clássico, mas esse estilo de jogo aqui, ele realmente me pega, tá ligado? Que é aquele jogo de FPS com um pouco de poder. Então, cara, o seu personagem, ele tem poderes psíquicos interessantes, desde invisibilidade, por exemplo, geração de clones, o que é bem legal, e é claro também a telecinese e a manipulação dos inimigos, né, no caso, que dá pra você fazer também, cara. O jogo é bem sombrio, mas ele tem um aspecto legal, cara, um FPSzinho bem firmeza esse aqui, mano. Esse jogo ele tem uma história interessante, mas é difícil de explicar pra você, só que eu vou tentar, cara. Vamos falar agora de Call of Juarez. Oh, cadê? Beleza. Bom, lembrando que eu tô jogando dificuldade alta aqui, né? Aí quando terminar alta eu vou poder abrir aquela verdadeiramente OS. E bom, esse jogo aqui ele foi lançado em 2006, ou seja, é o mais antigo aqui da nossa lista, cara. E a história gira em torno aí de um personagem chamado Billy e outro chamado Ray. O Billy, ele foi acusado injustamente aí de assassinar a sua mãe e o seu padrasto. O Ray, no caso, é um ex-pistoleiro, meio que como se fosse um delegado ali, tá ligado? Que se tornou aí um tio adotivo do Billy. O problema é que, investigando aí os assassinatos, né, da mãe dele e do padrasto, o nome apareceu lá, né, Call of Juarez. E aí ele precisa investigar mais ou menos o que aconteceu ali. Então o Billy precisa investigar aí junto com o seu tio, né, o seu tio adotivo ali, que é o Ray. Você acaba jogando com os dois protagonistas, no caso, o Billy e o Ray. O Billy, ele é um pouco mais fraco, se é que podemos dizer assim. Ele usa um arco e flecha ali, usa um chicote também. E o Ray é um pouco mais B10, digamos assim, usa pistola duplas, que são aquelas coisas bem cowboy, que é o ambiente desse jogo, assim, se é que podemos dizer, né? Cara, a história é legal, é interessante e ainda tem todo esse ambiente, assim, sabe, de cowboy que eu gosto pra caramba. Esse jogo é bem legal, mano. Esse jogo dos anos 2000 foi um sucesso, cara. Eu lembro de ter jogado ele, assim, bem um pouquinho, tá ligado? Vamos falar agora de Unreal Tournament.
E bom, eu não sei o que aconteceu exatamente, mas parece que em 2017 acabou sendo lançado outro ali, que funciona quase do mesmo jeito, cara. Só que claro, se você não tiver um PC muito bom, você joga o de 2001 sem problema nenhum, beleza? Uma coisa super interessante sobre esse jogo aqui é que ele até tem uma história, muita gente nem sabe, tá ligado? Mas ele tem ali, é basicamente um Battle Royale mesmo de verdade, onde o seu personagem tá querendo subir, ele é, se eu não me engano, um ex-prisioneiro. E ele é como se fosse um jogo aí online, porém totalmente offline. E isso deixa bem confuso, tá ligado? Pra você ter uma ideia, você consegue colocar ali um monte de butts, e os butts são bem, mas bem complicados mesmo pra você jogar. E o combate dele é basicamente um 5 vs 5. Existem vários modos de jogos diferentes, como por exemplo o Deathmatch, o Team Deathmatch, o Capture Flag, no caso, tem o Assault também, e tem o Battle Royale, que é o último homem em pé, né? Esse aqui, ele não tem uma história a ser seguida, basicamente, mas ele consegue aí entregar um bom entretenimento por muito tempo, cara. Você fica bem viciado jogando isso aqui, mano. Vamos falar sobre esse joguinho aqui bem da hora, bem interessante também, cara. É um jogo teoricamente antigo, vamos falar agora de Chaser. E bom, ele é um jogo de 2003, na verdade ele é bem antigo sim, cara. No jogo você joga ali com um jogador chamado John Chaser. Na verdade não é um jogador, né, é uma pessoa. Ele acorda totalmente sem memória em uma estação espacial ali. Então agora ele precisa descobrir o que tá acontecendo exatamente, porque que tem um monte de gente lá vestido esquisito. E é claro que ele vai aí recuperando a memória conforme vai passar os tempos. Para ser sério pra vocês, eu não gosto muito desse estilo de história, sabe? Onde você vai aí, um cara acorda totalmente sem memória, ele vai descobrir o que tá acontecendo. Geralmente é chato, cara, mas esse jogo aqui, ele tem uma pegada um pouco diferente, mano. O jogo consegue entregar um FPS com uma ficção científica um pouco diferente, sabe? As armas ali são diferentes, o ambiente onde está é diferente, e até mesmo os inimigos que você mata, meio que parecem uns Power Rangers lá, é bem confuso, cara. E graficamente, mesmo ele sendo antigo, é um jogo muito bom, velho. Outro jogo extremamente antigo, mas muito bom pra você jogar aí um modo história. Vamos falar agora de Red Faction. E bom, nesse aqui você vai jogar com um trabalhador chamado Parker ali no caso, ele é um mineiro e ele é levado com outras várias pessoas a uma mina de carvão nova, onde é prometido aí muito dinheiro e muito trabalho pra eles. Porém, quando ele chega lá, ele se depara aí com um governo tirano, corrupto, que não paga eles e é um saco, cara. E aí ele se junta aí aos rebeldes, né, no caso, pra conseguir fugir dali e ainda derrubar o governo. O jogo conta mais de 15 armas diferentes, o que é bastante arma pra um jogo de 2001, meu amigo. E uma coisa super interessante é que como você tá nas minas, as minas de carvão no caso, dá pra você meio que abrir uns túneis, sabe? E dá pra você também aí meio que cavar um local ali diferente pra você. Além dos humanos, né, no caso, que você precisa matar, já que você tá lidando com uma rebelião, você tem uns monstros lá também, que é bem esquisito e eu não sei de onde eles saíram, mano. Eu achava que esse jogo só tinha pra Android, cara. Vamos falar agora de Brother in Arms e o nome lá bem esquisito. Cara, pra você que gosta daquele jogo de guerra, aquele jogo de guerra mesmo de verdade, esse aqui é o jogo pra você, cara. Se eu não me engano, você joga ali com um personagem que ele precisa pousar em um certo local e dá tudo errado, cara. Cada um vai pra um lado e aí tudo lasca, mano. O seu objetivo é você meio que formar de novo ali a sua guerrilha pra você sim, cara, conseguir aí avançar a trincheira. O jogo tem vários soldados ali pra você meio que comandar, sabe? Você consegue dar ali uma ordens pra eles. E ele é aquele jogo de FPS um pouco mais simples também, sabe? Mas é aquele simples que acabou se perdendo conforme o tempo e hoje em dia não lança mais esse tipo de jogo. É por isso que se você gosta desse estilo aqui, cara, é muito bom você testar ele. Medal of Honor já teve a sua glória no passado, cara, era um dos melhores jogos desse estilo, mas vamos falar agora de um bem esquecido que é o Medal of Honor Allied Assault. E bom, ele é um jogo bem antigo também do Medal of Honor, foi lançado em 2002, cara, e provavelmente vai funcionar aí em qualquer tipo de PC, cara. Você joga com um personagem chamado Michael, ele basicamente tá na Segunda Guerra Mundial ali lutando contra nazistas. Essa é toda a história que você precisa saber, mano. Esse jogo me lembra bastante, principalmente graficamente, o Quake e também aquele 007, sabe? Aquele 007 bem antigo, cara. O jogo é basicamente isso, sabe? O jogo mistura bastante coisas diferentes ali também, como por exemplo espionagem, sabotagem e é claro, muito tiro nesses personagens aí que são bem esquisitos.
Confesso pra vocês que hoje, olhando graficamente assim, parece ser um pouco estranho, principalmente o jeito que os personagens andam, mas é só costume, cara. Depois que você começa a acostumar, você começa a ver que o jogo é um baita jogo de FPS, velho. Outro jogo que você vai acabar enfrentando bastante nazistas, cara, só que esse aqui é um pouco diferente, ele tem uma história um pouco melhor. Vamos falar agora de Return to the Castle Wolfenstein. Bom, ele se passa ali também na Segunda Guerra Mundial, só que esse aqui é diferente. Você vai meio que se infiltrar ali nos castelos nazistas, no caso, e descobrir que eles estão fazendo vários experimentos humanos. Então, desde o começo do jogo, você vai literalmente acabar se infiltrando e até mesmo ali saindo desses castelos para você descobrir ali o que está acontecendo. O jogo tem os personagens, né, no caso, os humanos, só que eles também têm uma espécie de zumbi ou até mesmo alguns humanos aprimorados que dificultam bastante a sua gameplay, velho. O jogo tem um ambiente, digamos, interessante, sabe? Por mais que seja um castelo assim, às vezes tem alguma coisa bem diferente. O sistema de FPS é simples também, mas funciona, cara. E ele é aquele joguinho também que acabou se perdendo com o tempo, mas ainda dá pra você jogar hoje, mano. Sabe a parte interessante desse jogo aqui, cara? Que você não vai precisar comprar ele porque ele é basicamente um fangame, mas é um fangame muito bem feito. Vamos falar agora de Necrobox. E bom, é basicamente essa mesmo aí o nome dele. Eu achei até bem confuso o nome dele, mano, pra falar a verdade pra você. E como você tá vendo, ele é um jogo de 2020, porém, graficamente ele parece ser um jogo antigo, né? Parece ser um jogo de PlayStation 2, PlayStation 3. Se eu não me engano, a história é que você é um detetive ali durão que acaba entrando nesse castelo aí. E quando você entra, no caso, tem esse monte de monstro, um monte de olho olhando pra você. É bem esquisito. E é claro que você vai sentar tiro em todo mundo, cara. A história é bem genérica daquelas, mas a gameplay compensa demais. E ele é um jogo muito de puzzle, sabe? Muito complicado, assim, um monte de coisinha ali que você tem pra fazer. E é um FPS bem diferente, cara. Como eu falei pra você no começo, a parte interessante é que você não precisa comprar, cara. Mas ele é um jogo curto, tipo 2 horas, 3 horas ali. Se você for muito ruim, você zera o jogo, mano. Aquele estilo de jogo que quando saiu era bem famoso, era bem hypado também, só que agora ele tá meio que perdido. Vamos falar agora de A Vingança do Sniper. Só que em inglês, né? Você entendeu, mano? Bom, não sei muita coisa sobre história, mas esse jogo aqui se passa no Vietnã, no caso, uma guerra vietnamita. Então, assim, eu não sei se foi uma guerra ali que realmente aconteceu, eu não sei exatamente. Por mais que o jogo tenha sniper no seu nome, você consegue sim outras armas ali pra atirar. E o jogo, às vezes, se torna um FPS até que bem normalzinho, sabe? Só que é claro que grande parte do jogo, 70%, digamos assim, você vai jogar de sniper. O que é bem interessante também, cara, porque não é aquele sniper travado ali, onde você vai pegar o ângulo certinho, né? É um sniper um pouco mais rápido, como você tá vendo. Uma parte interessante, uma coisa super interessante, é que na verdade você não joga com um cara nesse aqui, e sim uma mulher chamada Lily, se eu não me engano. Você olha esse jogo e você pensa, pô, esse jogo aí lançou em 1992, cara, mas na verdade ele é um jogo de 2013, vamos falar agora de Eldritch. E bom, esse jogo, como você tá vendo, ele é assim mesmo, sabe? Graficamente, ele é assim mesmo. O jogo tem uma história interessante, se é que podemos dizer assim, pelo menos uma temática interessante, onde você é um bibliotecário ali de 1920 e você descobre livro ali dentro da biblioteca que acaba te levando a outros portais. Então, o seu objetivo é você entrar nesses portais, descobrir o que tem ali, pegar alguns tesouros pra você conseguir ser rico, ou ser famoso, ou ser alguma coisa, cara. Cara, eu confesso pra vocês que eu fui com um preconceito enorme jogar esse jogo aqui, sabe? Os gráficos eram muito esquisitos. Mas depois de um tempo você acaba acostumando e é interessante, cara, é interessante principalmente aí a sua gameplay. A gameplay geralmente coloca você em um labirinto, onde você não conhece nada, tem espinho, tem uns monstros bem esquisitos, mano. E o objetivo é sempre você partir pro próximo nível. É um jogo interessante, cara, eu também não gostei muito de primeiro, mas depois aí eu acabei me acostumando, mano. Esse jogo é interessante, mas tem uma coisa engraçada pra falar sobre ele. Vamos falar agora de Soldier of Fortune 2.
E bom, por que a gente vai falar exatamente do 2, cara? Porque o 1 simplesmente sumiu, ele não existe mais, eu não sei o que aconteceu, mas ele não existe mais, cara. E bom, no jogo agora, no 2, né, no caso, você vai jogar aí com o mesmo do 1, que é o John. Ele é um veterano ali do Vietnã que agora tá ali na Colômbia, cara. Ele precisa investigar exatamente um surto viral aí que é de uma organização terrorista que ele combatia lá no primeiro, sabe? Então, cara, esse daqui ele tem cenários também, como você tá vendo, bem mais urbanos. Por mais que ele seja um jogo meio antigo também, sabe, de 2002, graficamente ele é muito bom. E ele tem uma coisa bem legal, cara, que é o desmembramento. Sério, você consegue atirar assim no braço das pessoas e ver voar, cara, é bem divertido. Eu estava jogando esse jogo aqui esses dias, cara. Vamos falar de um jogo bem interessante, bem legal e bem esquisito que se chama Block Fortress 2. E bom, olha só a criação desse personagem aqui, que coisa mais estranha, velho. E bom, o objetivo desse jogo é você se defender, no caso, ao invés de você atacar. Então, geralmente, ali vai acabar chegando uns monstros ali na sua fortaleza e você precisa defender, como se fosse um Tower Defense, sabe? Então dá pra você colocar ali umas miniguns, armadilhas, dá pra você colocar um monte de coisa diferente e, é claro, dá pra você colocar o seu bonequinho também pra atirar, ele é ativo nesse processo, sabe? O jogo conta com 10 diferentes planetas pra você explorar, cara, com diferentes biomas também, é um monte de tela diferente, com um monte de monstro diferente também, velho. Dá pra você jogar em terceira pessoa, como em primeira pessoa, dá pra você criar um monte de coisa, dá pra você jogar com seus amigos. Esse jogo aqui, ele é bem completinho, mano, e ele é bem novo. Ele foi lançado aí em 2025, mas ele é bem leve também, mano. Outro jogo novo aí de 2025, cara, e tá lá na Steam pra você pegar. Vamos falar agora de BioRage. E bom, esse jogo aqui, ele tem uma história bem genérica, mas é aquele genérico que funciona, sabe? Você tá fazendo uns testes ali, no caso, sobre viagem no tempo. E aí você acaba parando nesse local aí, onde a viagem no tempo, ela é meia esquisita. Você agora precisa arrumar um jeito de sair daí, cara, porque o futuro, o passado e o presente estão se conectando nesse local. Então, cara, você vai enfrentar desde os monstros bem esquisitos, a monstros futuristas, a monstros antigos, sabe? Como você tá vendo, o formato de FPS dele é bem simples, cara, mas é aquele simples que funciona, sabe? O jogo tem 15 telas, é bem curtinho também, e você consegue aí se divertir por um bom tempo, mano. Então é isso, rapaziada, eu realmente espero que vocês tenham gostado aí, descoberto novos jogos pra vocês jogarem, mano. Todos aqui são antigos, mas são muito bons e vale a pena se você ainda tiver um PC aí que não funcione muita coisa, né, mano? E aquele bagulho, deixa eu te gente que deixa aquela fortalecer que eu tô indo nessa, hein? Valeu!